quero compartilhar com você sobre uma igreja de Apocalipse capítulo 3. Você pode ir comigo em Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, uma palavra que foi enviada à igreja de Laodiceia, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar, querido. A pior coisa que existe é quando eu olho para mim e acho que eu sou melhor do que eu sou. Quando eu olho para mim e acho que eu sou melhor do que eu sou. A igreja viva, ela tem sede de Deus. Não basta ter uma eclesiologia correta, dispor-se de boas instalações, poltrona, ar-condicionado e etc. Uma igreja relevante é uma igreja que tem sede de Deus. Sabe o que eu observo muitas das vezes? Pessoas que estão falando que são de oração, mas você observa o caminhar dela, você percebe que ela não é. Pessoas que dizem, eu sou bíblico, e você observa na caminhada dela, você vê que não é. Pessoas que se diz, eu sou cheia do Espírito Santo, ora em língua e tudo. Faz e acontece, mas não é. E nós temos vivido um tempo no Brasil, um tempo de muito engano. Uma igreja relevante, ela aceita o confronto. Uma igreja relevante é uma igreja que segue Jesus. Ela nega-se a si mesmo, ela toma a sua cruz e ela segue. Igreja relevante é uma igreja que aprofunda-se no conhecimento de Deus e coloca em prática aquilo que ela está aprendendo. Hoje, o que nós estamos lendo aqui, essa carta para essa igreja que se achava uma igreja avivada. Mas o Senhor está confrontando ela e dizendo para ela, ei, você está achando que você é do reteté? Você acha mesmo que uma pessoa que é do manto, eu não sou contra o manto, hein, irmãos? Eu gosto do negócio.
Você acha mesmo que uma pessoa que é do manto tem um segundo relacionamento? Você acha mesmo que uma pessoa que é do manto não entrega o seu dízimo? Ela roda, ela pula, mas não dizima. Você acha mesmo que uma pessoa que é do manto, ela perde tempo falando do seu próximo? O Senhor está confrontando essa igreja e dizendo para ela: olha, você não é frio, você não é quente, tomaras fosse frio ou quente, assim porque não é nenhum dos dois, é morno, eu vou te lançar fora, eu vou te vomitar. Você já viu quando a geladeira não dá conta e você chega em casa cansado, vai beber uma água e aquela água, você crente que ela está geladinha, mas ela está morna? Água morna, irmãos. O que acontece quando alguém bebe água morna? Você já bebeu água morna? Dá um enjoo, né? Uma ânsia de vômito. Água morna, ela é muito ruim. O Senhor está dizendo que crente morno é crente ruim. Sabe o tempo que nós estamos vivendo, pastor? Isso é um tempo da igreja do Brasil, tá, gente? Não é exclusividade da igreja metodista, não. A igreja do Brasil, os pastores estão tendo que suar para fazer cultos bons para crentes ruins. Uma igreja relevante, uma igreja viva, ela pode convidar bons pregadores. A presença de Deus em nosso meio não é garantida por um bom louvor, por um melhor som, por a igreja ser preta, ser branca. Um amigo meu pintou assim, a igreja metade branca e para cima preto. A igreja toda foi embora. Isso é um absurdo. Agora você me pergunta, qual que é absurdo? Pintar metade preto, metade branco, ou o povo ter ido embora? Se o povo vai embora por causa de uma cor de parede que não influencia em nada. Imagina essa pessoa sendo pega por um terrorista e o terrorista dizer assim: ou você nega Jesus ou eu corto a cabeça do seu filho. Se ela saiu por causa de uma tinta, você acha que ela vai negar Jesus ou não? Sabe, irmãos, uma igreja relevante, ela pode ter tudo que ela tiver, mas se ela não tiver a presença de Deus, ela não tem nada. E sabe quando é que a igreja tem a presença de Deus? Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam unidos. Quando tem união, desce um óleo, um poder do Espírito sobre as crianças e sobre os idosos. A igreja é que é beneficiada quando tem união, porque a unção vem, a unção de Deus, ela vem misturada com uma graça, e essa graça atrai pessoas. E quando a graça atrai pessoas, essas pessoas que são atraídas são salvas. E quando as pessoas são salvas, é porque essa igreja é relevante. Agora, o que eu preciso fazer para jogar a isca? Que tipo de isca eu tenho que colocar? É um projeto social de jiu-jitsu? Então coloca essa isca na igreja para atrair pessoas. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor concede à igreja criatividade. Criatividade. Fala para o seu irmão assim: Deus vai te dar criatividade.
Que tragédia para essa igreja de Laodiceia. Que tragédia, uma igreja rica, tinha tudo, mas não tinha Deus. Tinha tudo, mas não tinha Deus. Nós nunca vamos conseguir colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós estamos vivendo tempos, pastor Leandro, que Deus não está se permitindo ficar dentro de uma caixinha. Nós estamos vivendo tempo em que Deus quer ter liberdade no meio do povo. Vou te fazer uma pergunta, não precisa você me responder. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E eu te pergunto, não precisa você me responder. Quanto tempo tem que você não vê um crente sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo? Pode coçar a cabeça, que tem é tempo. Mas isso é por causa de Deus? Deus continua o mesmo. É porque sem nós percebermos, nós estamos afastando o Espírito do Senhor do meio de nós. Nós já achamos que somos tudo. Nós achamos que o conhecimento que nós temos e o tempo de oração que nós investimos é o suficiente. Você ora quantas horas? 2, 3 horas? Eu sou de oração, eu oro 6 horas. Porém, a Bíblia diz que é para a igreja orar sem cessar. Se é para a igreja orar sem cessar, então você pode orar 5 horas que não vai ser o suficiente. A Bíblia diz que é para nós orarmos sem a gente parar. Que tragédia para essa igreja rica, tinha tudo, não tinha Deus. E o pior, o Senhor estava do lado de fora querendo entrar, eles não percebiam. Uma igreja relevante, ela abre todas as portas e janelas para que o vento do Espírito entre. Imagina uma igreja que o Senhor está para o lado de fora, batendo a porta, querendo entrar, e ela não percebe. É igual Cantares capítulo 5, quando a noiva diz: o meu amado estava para o lado de fora, batendo a porta, mas eu já tinha lavado os meus pés, tinha colocado minha roupa de dormir, eu não poderia me levantar mais para atendê-lo, mas quando eu decidi me levantar, o meu amado já tinha ido embora. Cantares capítulo 5 fala isso. O Senhor estava para o lado de fora, mas a pessoa estava preocupada com o seu trajar, com o seu jeito de ser. E Deus foi embora. E quando ela saiu atrás de Deus, diz o texto de Cantares capítulo 5, que os guardas da cidade pegaram ela, arrancaram a túnica dela, espancaram ela, porque o amado dela tinha ido embora. Espiritualmente falando, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra pessoas, não é contra as paredes, porque a pandemia veio, tivemos que fechar os templos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas nós temos percebido, ainda que o inferno não prevaleça contra a igreja, ele tem encontrado lugar para agir no meio da igreja. Uma igreja relevante, ela diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma igreja relevante diz: fora todo espírito contrário. Sem perceber, pessoas falam assim: Espírito Santo vem. Elas falam isso em oração, mas quando acaba o culto elas dizem: Espírito de demônios, vem. Porque ao mesmo tempo que ela chama o Espírito de Deus, com as suas práticas e com as suas falas, ela chama os demônios. Isso é muito forte, irmão.
Isso é terrível. A Bíblia diz para nós sermos vigilantes, porque o adversário está rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Você está achando que ele não vai tentar tragar você, tentar tragar eu, tentar tragar minha família? Satanás, ele está babando de inveja de mim, de você. Satanás, ele está babando de ódio da minha vida e da sua vida. Eu aprendi com um pastor que eu tinha. Ele falava comigo: Luciano, receba a correção como se você estivesse recebendo um óleo fresco sobre a sua cabeça. Toda correção, irmãos, é óleo fresco sobre a cabeça da igreja, porque o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu corrijo, eu repreendo os filhos que eu amo. Eu repreendo, eu corrijo os filhos que eu amo. Sabe, querido, que tragédia, uma igreja rica, tinha tudo, mas não tinha Deus. E o pior, o Senhor estava do lado de fora, querendo entrar. Eles não percebiam. Ou ainda, como a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Perder o primeiro amor é fazer as coisas de Deus por hábito, por tradição, sem paixão, sem amor, sem alegria. Examinemos nossas motivações em fazer a obra de Deus. Se eu não fizer nada na igreja e não atrapalhar, está ótimo. O problema é quando eu faço alguma coisa e atrapalho outras coisas maiores que estão por vir. E muitas das vezes eu atrapalho sem eu perceber que estou atrapalhando. Porque quando Jesus vai para Jerusalém, e quando ele avisa os discípulos: eu vou para Jerusalém, eles vão me crucificar, eles vão me matar. Pedro era um bom obreiro, ele toma a frente e diz: não vai não. Porque eles vão te matar lá, não vai para lá não. Jesus estava indo para a presença, para cumprir o propósito. Pedro, sem entender direito, atrapalha o propósito de Deus na vida de Jesus, a ponto de Jesus dizer para Pedro: arreta-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Pedro distraído, Satanás entrou nele. Uma igreja relevante é uma igreja que não dá espaço para o inimigo entrar. É uma igreja que não dá espaço para o adversário entrar. Eu me lembro, quando eu era da igreja lá em Itaipu, região oceânica, apaixonado pela igreja. E eu comecei a ver a igreja crescer. Vinha pessoas de tudo quanto é canto. E eu me lembro também, quando eu comecei a ver a igreja crescer, com essas mudanças pastorais, eu comecei a ver a igreja declinar. Aquilo me doía, porque os meus amigos, famílias amigas, estavam indo para outro canto. Porque não entenderam o que Deus tinha para aquele tempo. Uma das dificuldades que nós temos é de entender o novo de Deus para a vida de uma igreja. Quando eu falo de igreja, é entender o novo de Deus para a sua família, para a minha família, para a nossa comunidade de fé, para a nossa família de fé. A pior coisa que tem é quando eu não entendo o que Deus está fazendo, e aí eu começo a achar que tem que ser do meu jeito, e eu começo então a atrapalhar. E quando eu começo a atrapalhar o que Deus está fazendo, infelizmente, pode ser inconsciente, Deus vem e coloca a espada dele no meio da sua casa. E quando Deus coloca a espada dele dentro de uma casa, não tem oração que vai mover essa espada.
Por isso que eu preciso entender o tempo de Deus e qual alinhamento e qual direção Deus está dando. A igreja relevante, ela anda debaixo de uma revelação. Igreja relevante, ela entra debaixo de um alinhamento com a sua liderança. A igreja relevante, ela abre o seu coração para o Espírito Santo e pede: Espírito de Deus, me mostra onde eu perdi o primeiro amor. A Bíblia diz que a gente perde o amor por se multiplicar a iniquidade. E é o que nós mais temos visto, irmãos, escândalos atrás de escândalos. E a orientação que eu tenho dado lá na minha igreja, pastor Leandro, é: se você tem um pastor que ora por você, se você tem um pastor que é de uma mulher só, se você tem um pastor honesto, levanta a mão para o céu e agradeça, porque está difícil encontrar pastores segundo aquilo que a Bíblia diz. Está muito difícil, irmãos. Quantos escândalos. Recentemente, São Gonçalo ouviu falar de um escândalo que não se conteve só em São Gonçalo, mas em todo o Brasil e fora do Brasil. Anos antes de aparecer esse escândalo, se alguém chega e fala: fulana tem vínculo com... ninguém ia acreditar. Igreja segundo o coração de Deus, igreja relevante. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera, mas não tinha presença. Sabe, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você: a igreja viva, ela sabe qual é a sua missão. Você sabe qual é a sua missão? Sabe? A missão da igreja é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Isso é canônico, tá? Quem gosta de cânone e não faz missão, isso é canônico. O propósito da igreja é participar do plano de salvação do mundo. E se nós queremos, irmãos, ver São Gonçalo aos pés do Senhor Jesus, nós precisamos orar, evangelizar, trabalhar. Uma igreja que discipula. Jesus falou: ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja que é viva e sabe qual é a sua missão. Hoje nós sabemos que não é o suficiente você discipular ninguém só daqui de cima. Eu estou pregando aqui, não precisa me responder o que o bispo Roberto pregou domingo de manhã. Alguém aí se lembra? O que o pastor Joel pregou domingo à noite? Se bobear, a gente não lembra nem o que almoçamos. Sim ou não? A igreja viva, ela sabe qual é a sua missão. Ontem, a minha filha se formou. Minha filha se formou ontem, um presentão que ela me deu. E depois de uma colação de grau de um filho, ainda mais praticamente quase que no dia do aniversário do pai, o que essa família faz? Vai comer. Sim ou não? E onde que a gente foi comer? Num lugar, teoricamente, bom. Só que não foi isso que aconteceu. Nós fomos para o Fronteira. Lá na Barra da Tijuca.
E eu te digo, não volto lá mais, porque não tinha comida. Era 8 horas da noite. Eu não volto lá. Eu fui com 12 pessoas. Os 12 reclamaram. Chamei o gerente para conversar. Falei com ele. Ele disse que ia resolver. Não resolveu. Tanto eu tinha razão que eu não paguei, minha esposa também não pagou. E se algum amigo meu perguntar qual restaurante você me indica, eu vou dizer outros, mas eu não vou indicar o Fronteira. Por quê? O atendimento foi bom, mas não tinha comida. Incrível chegar num restaurante e não ter comida. É a mesma coisa que chegar na igreja e não ter comida, não ter palavra, não ter comunhão, não ter respeito. Você indica a sua igreja. Uma pessoa que vem a primeira vez, dependendo do que ela observar de ambiente, ela não volta. A igreja relevante, um restaurante relevante, a pessoa vai a primeira vez, vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e ela vira um cliente daquele restaurante. A pessoa que vai à igreja, primeira, segunda, terceira, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vira membro do corpo de Cristo naquele local. A igreja sabe qual é a sua missão. A igreja relevante é uma igreja da palavra. A igreja relevante é uma igreja bíblica. E isso não depende do pastor, depende de toda a igreja e de todo o corpo de obreiro. Olha o que diz a igreja viva, a igreja relevante é uma igreja da palavra. Há muitas fórmulas para ser uma igreja bem-sucedida. Livros sobre o tema são inumeráveis. Pode-se escolher os modelos que se oferecem, mas nenhum supera o modelo bíblico. Você pode pegar livros do Abe Uber, você pode pegar livros do Carlito Paz, você pode pegar a Bíblia, livros de fulano, de Beltrano, mas nenhum desses livros vai alcançar o poder que tem uma igreja bíblica. Não vai. Mas nenhum supera o modelo bíblico, ainda que muitos afirmem serem suas igrejas bíblicas. Cabe comentar, pois eu já tenho mostrado os equívocos trazidos pelos modismos de sucesso. Reunir muita gente não faz uma igreja ser bíblica. Jesus morreu para que o mundo fosse salvo. A igreja, ela nasceu para ser cheia de pessoas mesmo, para ter muita gente. Eu ficaria muito feliz, o pastor ficaria muito feliz, acredito que você ficaria muito feliz, daquela galeria ali está cheia de gente e aqui embaixo cheio de pessoas. Já imaginou, pastor, você chegar num nível da glória da segunda casa, de ter 2 cultos domingo à noite, um de 5 às 7, de 7 às 9? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, uma igreja bíblica, segundo o livro de Atos, que segundo o livro de Lucas, quando Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos do diabo, para pôr em liberdade os oprimidos. A igreja bíblica põe os oprimidos em liberdade. Mas isso não depende só do pastor, depende do corpo. Toda a igreja precisa estar envolvida nisto. Igreja relevante. Nenhum modelo supera o modelo bíblico, ainda que muitos afirmem serem suas igrejas bíblicas. Lembra-se do profeta Isaías.
Olha o que Isaías diz, Isaías capítulo 1, versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim, abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus quer mais de nós. Segundo o livro de Efésios, capítulo 5, Deus quer da igreja, que a igreja seja uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Igreja santa, lavada pela lavagem da água da palavra. É muito bom quando alguém tem um encontro com a palavra de Deus e essa palavra limpa essa pessoa. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós fizermos uma reflexão, se eu sou ou não sou uma igreja relevante, e eu parar diante do Espírito de Deus, ou diante da palavra, que é um espelho, e eu confrontar minha realidade, será que eu sou morno? Será que eu sou frio? Será que eu sou quente? Ouçamos ainda Pedro afirmando: uma igreja bíblica tem fundamento. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, 16 ao 18. Pedro ainda afirmando: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nosso fundamento bíblico, o qual identifica a igreja viva e a sua missão. Por fim, há o exemplo da igreja de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É disso que precisamos, uma igreja que conhece a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, ser uma igreja relevante. Eu começo a ser uma igreja relevante quando eu tomo a minha cruz, quando eu tomo a minha responsabilidade de cristão, coloco ela sobre os meus ombros e vou andando com essa cruz que é minha, não é sua, cada um tem a sua, e carregando eu a minha cruz, entendendo o que Jesus fez por mim, eu passo pelas ruas sendo luz do mundo e sal da terra. Essa é uma igreja relevante que faz a diferença. A igreja relevante, ela faz a diferença. Outro dia nós estávamos prestes a começar o culto. Chega uma criança na igreja e diz: pastor, minha mãe pediu para o senhor ir lá em casa orar por ela, que ela está passando muito mal.
E eu falei, fulano, dirige o culto aqui. Ó, se eu não chegar, você prega. Mas pastor, eu não preparei nada. Quando eu era obreiro do Retiro, em Peniel, Fruto Fiel, quando eu era obreiro, eu saía de casa, eu levava palestra pronta, porque se acontecesse alguma coisa e surgisse uma oportunidade, eu ia poder dizer, pode contar comigo, eu prego sim. Se o pastor não puder vir aqui, você pode subir e pregar? Ou você precisa de 5 dias para preparar uma mensagem, orar e jejuar? Já vem jejuando e orando. Lá na igreja, quando nós estávamos vivendo um tempo de avivamento, todo domingo à noite, eu não era pastor, o pastor me chamava, quero chamar o irmão Luciano para orar pelos pedidos de oração. E aí a gente orava, mandava o povo ficar no corredor e nós gritávamos diante de Deus. No outro domingo, a mesma coisa, no outro domingo, a mesma coisa, no outro domingo. Isso durou anos, o pastor me chamando para orar pelos pedidos de oração. E os irmãos da intercessão falavam assim, por que o pastor só chama o Luciano? Não tem só o Luciano de obreiro? Mas eu jejuava só para fazer aquele momento, e ninguém sabia que eu jejuava, porque eu não pegava o cesto de pedido de oração de qualquer jeito. Eu jejuava porque eu tinha consciência que era um peso das situações das famílias, e eu falava com Deus, eu vou jejuar pelos pedidos de oração. Se o pastor me chamar, eu estou guardado espiritualmente. A obra de Deus não dá para ser de qualquer jeito. A igreja relevante, ela tem essa consciência. A igreja relevante, ela foi chamada para fazer, não para ficar sentada. Tem muita coisa para fazer dentro da igreja. A nossa igreja, a igreja viva, tem visão missionária. Sabe o que eu aprendi, pastor? Eu aprendi com o meu pastor. Um dia, o meu pastor pediu uma oferta para fazer alguma coisa na igreja. Eu acho que era para as crianças. E ele pediu que nós participássemos de uma campanha e dessemos uma oferta mensal. E eu, na mesma hora, eu falei comigo mesmo, se eu participar dessa oferta, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Porque teve um tempo que eu estava todo enrolado. Minha esposa bancando a casa e eu pagando dívida. Um dia eu conversando com o pastor, ele falou comigo assim, você sabia que esse endividamento que você arrumou, essa dívida, é o diabo que está por trás disso? E é mesmo, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz para você não ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Toda vez que o reino de Deus te pedir uma oferta, você nunca vai ter para dar, porque você está endividado. E agora, pastor, eu não tenho dívida nenhuma. Justamente para investir no reino de Deus. Isso não é conversa do pastor Luciano. Eu estou te falando uma coisa que eu aprendi. E quando eu terminei de pagar tudo, um dia o pastor falou, nós vamos construir. Era uma reunião da clã. A nossa clã tinha 20 pessoas. E o pastor falou assim, eu preciso sair daqui hoje para nós começarmos a obra do nosso prédio com 20 mil reais. Nós éramos 20, cada um era para dar 1.000. E aí todo mundo, pá. Eu chamei o pastor, falei, pastor, eu vou fazer isso também, mas só que 10 vezes, pode ser? Ele pode. Era para minha filha, a igreja relevante.
ela investe no reino. É a igreja da missão, ela tem uma visão missionária. Jesus serviu como um missionário. Como o Senhor que serviu e deu sua vida por resgate de muitos, a igreja não vive para sobreviver, não vive para si mesma, celebra, louva, ora, mas seu coração está nas famílias não alcançadas da igreja, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Jesus, após a ressurreição, deu esta visão missionária e estratégica: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja é relevante, ela tem essa visão missionária, ela tem uma visão de pregar o evangelho, de fazer a diferença. A nossa fronteira, ela é missionária, começa em Jerusalém, mas vai em todos os confins da terra. Para nós concluirmos, uma igreja relevante é uma igreja discipuladora. Tem muita gente seguindo a Jesus do jeito que elas acham que pode ir. Mas a gente sabe, irmãos, que para seguir a Jesus é um desafio muito grande. Sim ou não? Seguir a Jesus, você vai ter que negar as suas próprias vontades. Isso é fácil ou não? Você negar as suas próprias vontades. Tem orações que a gente não precisa fazer. Geralmente, eu não sei se aqui é assim, geralmente pós-culto sempre termina para alguns em pizzaria, não é verdade? Mas de repente chega alguém e diz assim: pastor, meu gás acabou. Meu gás acabou, pastor. Você poderia me ajudar com um bujão de gás? E o pastor vai orar por esse homem, para Jesus providenciar o bujão de gás para ele. Mas na verdade o pastor tem recurso no bolso, que ele separou para comer uma pizza depois do culto com a Priscila e com as crianças. E no meio da oração que ele está fazendo a Jesus, ele lembra desse recurso. E o Espírito de Deus fala para ele: não precisa se orar, meu pastor. É só você pegar o dinheiro da pizza e dar na mão do rapaz. Você mesmo pode responder essa oração. Mas é fácil fazer isso, irmãos? É fácil? É fácil? Mas a gente faz isso direto. Para mim fazer isso, eu tenho que negar a mim mesmo. Caramba, eu planejei sair com a minha família, comer uma pizza, mas, poxa, Jesus, por amor a Jesus, irmão, vai lá, compra o seu gás. E depois ele chegar com muito carinho para a Priscila e falar: Pri, ó, deu ruim na pizza hoje. Criançada, chega aí, vamos para casa comer um ovo mexido com pão. Porque a nossa pizza virou um bujão de gás. Como Deus não fica devendo nada para ninguém, durante a semana alguém liga para ele e fala: pastor, estava orando pelo senhor. Estou precisando bater um papo. Vamos juntar nossas famílias, vamos comer uma pizza por minha conta. Pastor, estava orando pelo senhor, Deus mandou dar uma oferta para você sair com a Priscila. É tão bom, irmãos. Lá na igreja tem uma irmã. Todo mês, ela dá R$200 para minha filha. Minha filha do louvor, tal. Todo mês. Aqui, minha filha, uma oferta para você. Um dia eu chamei ela e falei com ela. Falei: irmã, estou observando que todo mês, já tem anos, a irmã dá R$200 para minha filha. Por que a irmã faz isso? Porque ela é filha do pastor?
Quer estar bem comigo? Quer estar bem com o pai? Adoçar a boca dos filhos, né? E ela disse, não, pastor, longe de mim tal coisa. Eu estava orando e Deus mandou fazer isso. Sua filha abençoa muito a minha vida. Quantas vezes eu cheguei aqui doente, quando ela começou a ministrar, Deus colocou cura na minha vida. E eu estou abençoando ela porque Deus mandou. Minha filha vai casar agora em janeiro, ela vem juntando esse dinheiro, ó. Ajudou muito. Nós sabemos, irmãos, que nós nunca vamos ganhar Deus no dar. Nós nunca vamos ganhar Deus no dar. Uma igreja relevante é uma igreja também que tem o hábito de honrar. Lá na igreja eu falo com eles. Eu falo, olha gente, vocês querem me honrar? Não me levem em restaurante não. Vocês querem me honrar? Dá crédito à pregação que sai da minha boca. Porque honrar, irmãos, não é você dar uma oferta ou levar para uma churrascaria. Honrar é você respeitar. Nós precisamos aprender a honrar. Como eu disse aqui, irmãos, você que tem um pastor, que só tem uma mulher, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. O mundo em que nós estamos vivendo hoje, quando você coloca a sua família debaixo de uma autoridade espiritual, se o pastor é mentiroso, a igreja vai ser mentirosa. Se o pastor é adúltero, os homens da igreja vão ser adúlteros. Se o pastor é isso, se o pastor é aquilo, a igreja vai ser o que o seu pastor é. Que é uma questão de discipulado. O que é discipular? É você ensinar alguém a andar com Jesus. A igreja relevante, ela é uma igreja discipuladora. Para nós concluirmos, se queremos ser uma igreja relevante, devemos criar um ambiente espiritual favorável em nosso meio. Uma paixão e amor pelos perdidos sem Cristo, de modo que, como resultado, vidas se convertem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Quantas pessoas se converteram? Quando falo de ambiente da igreja viva, não estou falando do templo ou da propriedade da igreja local somente. Estou falando de onde vivem os membros da igreja. O sentido da comunidade que são, de fato, a caracteriza a igreja de Cristo. Esse prédio, irmão, isso vai ficar aqui. Quem vai subir para o céu somos nós. Mas só que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, dizendo, olha, ora, quando você orar, você diz, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É possível viver o reino de Deus aqui hoje. Mas o reino de Deus, ele é. O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É esse reino que você quer para a sua vida. É esse reino que a gente quer estabelecer aqui. Onde as pessoas com dificuldades na alma, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão tirando as suas próprias vidas, quando elas entram num lugar como esse, recebem um abraço, uma palavra, a vida delas muda. E o que Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, é que a minha vida e a sua vida seja pautada na palavra de Deus. O texto de Apocalipse diz, olha, vocês têm tudo. Vocês é uma igreja rica.
Vocês se vestem bem. Vocês são ricos, mas vocês são miseráveis. Vocês se vestem bem, mas vocês andam nu. Eu aconselho que vocês peguem comigo roupas brancas. O próprio Jesus, ele identifica toda a situação que a igreja está vivendo de camuflagem, mas ele dá um apontamento e fala: olha, vocês estão vivendo isso aqui, mas eu tenho um caminho para vocês, e o caminho que eu tenho para vocês é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Pastor Luciano Subirá, ele tem assim um entendimento sobre o ouro, e ele diz o seguinte: olha, o ouro lá no céu vai ser desprezado. O ouro que nós tanto corremos atrás aqui na terra, lá no céu ele vai ser desprezado, vai servir, sabe para quê? Para a gente pisar. Você vai andar sobre o ouro lá no céu. E lá você, se você tiver uma memória do que você passou, falar: nossa, lá na terra eu corri tanto atrás de riqueza e aqui eu estou pisando nela. Uma igreja relevante, ela tem fome e sede. O que você tem? O que você precisa que Deus venha colocar na sua mesa? Jesus, ele diz para essa igreja: olha, eu aconselho a vocês a comprar ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da nudez, ele está falando de pecado. Nós somos tentados a pecar, e nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. E o que nós estamos vivendo, irmãos, é terrível. A gente que conhece muitos pastores, nós escutamos muitas histórias. E a gente vê pessoas mergulhando num mundo terrível, mas estão dentro da igreja. Elas estão com o seu coração tão blindado que o Espírito de Deus não consegue gerar arrependimento. Nós precisamos ser uma igreja que se arrepende. Se nós queremos voltar a ver o crescimento da igreja, se nós queremos ver Deus batizando com o Espírito Santo e com fogo, se nós queremos ver uma criança orando em língua aqui na frente e outro interpretando lá atrás, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos chorar, precisamos confessar o nosso pecado, precisamos dizer para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor venha tirar do meu coração toda frieza. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se o pastor Leandro me permite, queria orar pela sua vida. Eu sou um pastor muito privilegiado. Eu sou um pastor muito privilegiado. Muito privilegiado. Privilegiado demais. A nossa igreja é uma igreja simples. Nosso espaço é pequeno, estamos ampliando. Os poucos irmãos que tinham queriam viver um tempo novo na igreja. Mas sabe, pastor Leandro, um dia Deus falou comigo: você vem morar no bairro. Eu não morava lá no bairro. Vem morar no bairro para você conhecer suas ovelhas. E uma das coisas que me chamou muita atenção é quando eu olhava no hall da igreja, tinha 200 e poucas pessoas, mas na igreja só tinha 8 pessoas. E eu ia para a oração e eu falava para Deus. E eu falava: Deus, o que aconteceu? Cadê essas pessoas? E a minha esposa, a gente ora junto. E ela sempre tinha alguma visão no mundo espiritual de espíritos malignos correndo em volta da igreja. Ela sempre via uma mulher e um homem.
Mas não era correr igual a gente corre, ser humano. Era numa velocidade incrível. E ela falava comigo, você não está vendo? Eu estou vendo. Eu falava, eu sei que você está vendo, eu estou sentindo. Eu ia chorar, falar com Deus, a tua igreja. Eu fiquei 1 ano indo para o monte junto com aqueles irmãos. 2016 foi um ano muito difícil. 2017, Deus começou a dar respostas. E a gente teve que tomar algumas decisões. E um dia, um irmão da clã teve uma ideia assim genial. Nós estávamos orando e ele disse assim: pastor, eu estou aqui desde a fundação dessa igreja. E nos últimos 10 anos, nós temos chorado muito, porque a igreja tem perdido demais. E eu queria fazer uma aliança, propor uma aliança, junto com os demais irmãos e com o senhor. Aí eu falei, pode falar, irmãos. Isso está em ata, tá, irmãos? Está em ata. E eles falaram assim, o irmão fazendo a proposta. Tudo que o senhor for fazer na igreja, nós vamos seguir. Porque a gente está cansado de sofrer. A gente ama a igreja, a gente está cansado. Nós entendemos que o senhor é um homem de Deus. Nós já fizemos perguntas a outras pessoas. Mas quando o senhor for fazer alguma bobagem, está registrado em ata, a gente chama o senhor para conversar. Eu topei aquele negócio. E nós, irmãos, estamos avançando numa velocidade diferenciada. Porque não é tempo mais da gente se reunir para a luta. É tempo para a gente se reunir para celebrar. Se eu puxo para um lado, os irmãos puxam para o outro, aí trava tudo, para tudo. E nós temos vivido dias incríveis naquele lugar. Eu estou falando que eu sou privilegiado porque minha esposa faz aniversário, tem festa, minha filha faz aniversário, tem festa. A gente vive um tempo diferenciado naquele lugar. Nós temos visto Deus curar pessoas, nós temos visto a igreja florida. Mas a gente chorou muito em 2016, quando a gente viu a luta de uma igreja que se perdeu no meio do caminho por tantas brigas, por tantas confusões. Eu entendo, irmãos, que não é tempo disso mais. Uma igreja que trabalha com discipulado, como o bispo Roberto tem falado, uma igreja que guarda a doutrina, uma igreja que olha para fora, ela tende a crescer e muito. Mas eu tenho entendido que o mundo espiritual, pastor Leandro, é mais real do que essas cadeiras. É mais real, pastora Ilma, do que essa irmã que está aí do seu lado. E o mundo espiritual, ele nos enxerga, sabe, irmão? Ele sabe quem somos nós. Um dia, um menino da nossa igreja ficou incorporado, quebrando tudo dentro de casa. A mãe era da nossa igreja, ele não. E naquele dia foi uma experiência que aquela mulher teve e eu também tive, porque eles chamaram um bombeiro para resolver. E aí o bombeiro foi lá resolver, foi uma ambulância, foi um caminhão, foi um negócio louco.
E quando chegou naquela casa, o bombeiro disse assim: minha senhora, isso não é para a gente não. A senhora ligou para a pessoa errada, isso é para um pastor, é para um obreiro de igreja, é para a igreja. O bombeiro falou isso para ela. E ela ligou, e a gente foi lá, pedindo misericórdia a Deus. E eu nunca vou me esquecer, irmãos. Quando eu cheguei no portão, aquele espírito imundo gritou lá de dentro: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Você não tem nada a ver com isso, seu intrometido. Uma igreja relevante, ela tem os sinais de Cristo. A igreja relevante, ela tem os sinais, ela carrega consigo uma autoridade espiritual que muitas das vezes eu mesmo não sei. Eu te confesso, eu não sei o tamanho da autoridade que tem sobre mim. Mas o céu me deu autoridade, e eu acredito que essa autoridade é uma autoridade descomunal. Mas às vezes quem sou eu? Deus chamou você para ser um parceiro dele. Deus chamou você para ser um discipulador. Deus escolheu a sua casa, você abrir a sua casa. Pastor, eu não sei discipular, mas eu abro o espaço da minha casa para que tenha uma célula. E alguém vai lá. O seu vizinho vai entrar na sua casa e vai ter a vida dele transformada. E depois ele vai dizer: eu fui na casa, na célula da irmã, lá da minha vizinha, e a minha vida, a minha família foi transformada. A igreja relevante, ela é focada em discipular. O que você quer para a sua vida? Estou falando de questões espirituais. Se você começar a falar com Deus, Deus, o Senhor me escolheu, Deus do ventre da minha mãe, e eu quero ser luz do mundo, sal da terra, eu quero ser testemunha do Senhor, me usa. Se você quer isso, vem para cá, nós vamos orar por você. Não é ninguém ser usado para você, é você ser usado para alguém. O discípulo, ele não só come o peixe, mas ele pesca. Você é discípulo e Deus está te chamando para algo relevante que vai somar no reino de Deus.